Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Nessa sexta-feira nós estamos recebendo aqui no Acerto de Contas o professor Martônio Duarte, engenheiro, empresário, proprietário da Atlanta Tecnologia, engenheiro eletrônico formado pela Universidade Federal do Ceará. E nós vamos falar de doenças psicossomáticas. Ele vai explicar para vocês aí de casa que são doenças psicossomáticas. E prazer em recebê-lo aqui, professor. Vamos bater um papo aqui longo de 1 hora e vamos falar. Eu fiquei sabendo que o professor é inventor também, além de Nós vamos querer saber um pouquinho disso. Marcos, boa noite, meu irmão. Como é que anda? Prazer, mais uma vez. Como é que anda o Rio de Janeiro, Marcos? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio é bonito mesmo, só que é complicado da gente não viver lá, sabe? Mas é um lugar muito bonito. Realmente é uma cidade maravilhosa, a natureza é pródiga com o Rio. Você já instalou o escritório lá, né? Inaugurou já? Estamos instalando a Univem, que é o Centro Universitário de Marília, a Universidade Polo do Rio de Janeiro, e também um braço do escritório Marcos Duarte lá, Direito de Família, Sucessões e Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Rebouças, meu irmão, diga aí, como é que andas? Graças a Deus, tudo em paz, estamos aí de vento em popa. Sexta-feira, né? Carlos Rebouças Advocacia, de vento em popa, começando também agora o novo projeto do curso de Direito Professor Carlos Rebouças, onde teremos curso de Direito de Advocacia na Prática e curso de Oratória. Martônio, boa noite, meu irmão. Mardônio, né? Boa noite, meu irmão. Prazer em recebê-lo aqui. As suas considerações para o nosso público aí de casa. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores, Marcielo, doutor Rebouças, doutor Marcos, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Vamos começar explicando aí para o público de casa o que é doença psicossomática. Perfeitamente. Vou buscar primeiro não usar uma linguagem científica, técnica, né, para não dificultar o entendimento. Tá? A doença psicossomática, ela se manifesta no corpo físico, né, porém a sua origem, né, ela pode advir de processos mentais, né, processos emocionais, sentimentais. Né? A doença psicossomática ela não está necessariamente ligada a um agente patogênico que cause uma doença, né? E sim por processos internos, né, desse caleidoscópio de sentimentos, sensações, né, necessidades, medos, culpa. Né? Rede social interfere nisso também, não? Com certeza, né? Com certeza. Então, tudo isso vai acabar cobrando uma conta, né? E a primeira manifestação é no corpo físico, né? Somatiza por várias formas, desde um câncer agressivo de estômago, de intestino, até uma urticária, uma alergia, uma queda de cabelo. Psicossomática, o que significa em minúcias? É a doença que... É a doença do quê? Do intelecto? É a doença do... Como é que eu posso perguntar, Marcos? Me ajuda aí. Não, é a doença da psicologia? É a manifestação no corpo, né, através de emoções. Pelas emoções, pelos sentimentos, pelos traumas, não é isso? Provocada por desequilíbrios, né? Desequilíbrios emocionais, sentimentais, né? Desequilíbrios mentais também, né? Então, mas em algum momento a gente tem desequilíbrio. Vamos para a prática. O cara está se divorciando, está aquela cachorrada, que como eu escuto muitas vezes na minha prática, aquilo dá uma confusão e tudo. Aí depois aquilo pode ter pós-separação, ele não se livrou daquilo, não se libertou. Aí pode ter uma manifestação clínica, uma doença, um câncer, estourar uma coisa aí? Sim, mas não tão rápido assim, né? Num processo instantâneo, né? É preciso que a pessoa
venha desenvolvendo, digamos, esses coágulos emocionais, né? Esses problemas sentimentais por muito tempo. Né? Não, assim, Quanto tempo, professor, diria? Não, isso depende muito de pessoa para pessoa, da intensidade com que as pessoas lidam com essas situações. Né? Por exemplo, culpa. Né? Muitas pessoas carregam culpa durante anos, décadas, a vida inteira. Né? E de repente manifestam um câncer e não se sabe de onde veio. Né? É difícil associar a causa a esse efeito. Né? O que a gente tem, as últimas estatísticas de medicina, por exemplo, o Conselho Brasileiro de Medicina publicou um trabalho muito recente, onde 80% das doenças são psicossomáticas. Né? 80%? 80%. Né? Nós temos nos Estados Unidos um cancerologista famoso, né, que há mais de 20 anos, submetendo seus pacientes a grupos de oração, por exemplo, né? E aqueles pacientes que foram submetidos a orações por ano tiveram mais de 40% de cura do que aqueles que não foram submetidos. Então, a raiz, a complexidade disso é muito grande, né? Vai desde problemas espirituais, problemas familiares, problemas emocionais, né? Amorosos, né? Não necessariamente amorosos, mas... Eu sempre disse que... Estresse, né? tenho Preocupação, né? Então, tudo isso vai cobrar uma conta e o contexto disso tudo é muito complexo. Eu tenho uma tese pessoal, minha, que aqui manda em tudo. Manda, verdade. Eu Aqui, sempre tá achei aqui. isso. Está aqui. Eu estive agora... Eu digo para as pessoas, sua cabeça, a sua sentença. Mas é algo muito complicado de você dominar a sua mente. Eu estive agora, há 2 meses, no médico cardiologista, Dr. Raimundo Nonato. Um forte abraço aqui, Dr. Raimundo Nonato, grande cardiologista aqui do estado do Ceará. Me acompanha há mais de 15 anos. O Dr. Raimundo, ele me consultou no pós-Covid, né? Todos sabem, eu fui entubado 5 vezes, 2 horas sem respirar, todo o rosto da cabeça aos pés e, aprove a Deus, eu estar aqui. E o Dr. Raimundo disse, rapaz, Carlos, você passou por uma tourada e você era o touro, né? De tanto que foi ali, né? Realmente 5 intubações. E o Dr. Raimundo é um médico, não vou dizer cético, é uma palavra muito forte, mas ele não é crente, ele não é um religioso fervoroso, nem nada disso. Mas ele me conhece há 15 anos, né? Nós conversamos muito já. E quando eu fui sair dessa consulta, ele disse o seguinte, Carlos, uma coisa eu tenho que lhe dizer. O que faz você estar aqui, porque eu não, fez agora dia 1º, 6 meses que eu saí do hospital. E não queiram saber o que é um pós-Covid, principalmente de uma forma dura, tão brusca como a que eu passei, que foi o coronavírus e mais 2 bactérias. 5 tubações? 5 intubações, né? E assim, é algo terrível, mexe com a sua cabeça, mexe com o seu físico, 29 quilos perdidos em 45 dias, você não consegue caminhar daqui 3 metros sem faltar ar, e isso depois de sair do hospital. Então assim, o Dr. Raimundo olhou para mim e disse uma coisa que aquilo até me marcou, ele disse, Carlos, uma coisa eu vou lhe dizer, o que lhe ajuda bastante, né, aqui porque o professor aqui falou, na questão dos grupos de orações, e eu me lembrei disso que ele falou. Ele disse, Carlos, o que lhe ajuda bastante a você estar evoluindo, seguindo a sua vida, caminhando em frente, como eu estou vendo, mesmo com toda a sintomática que você tem após o Covid, é essa fé que você tem em Deus. Porque você consegue depositar ali, né, o seu estresse, a sua ansiedade. Porque realmente, muitas pessoas que tiveram um coronavírus muito mais leve do que o que eu tive, tem pensamento suicida, tem pensamento todo o tempo de morte, quer fazer exame quase todo dia porque está morrendo com falta de ar, tá? Eu senti isso tudo, senti e sinto, mas, como o médico disse, nessa minha fé em Deus, ela me ajuda a me recuperar mais rapidamente. E aqui eu não posso deixar de falar aqui, que é a doença psicomática que o doutor está falando, aquela doença que vem da mente, como a Marcela acabou de dizer, a mente manda em tudo realmente. E aqui eu estava vendo aqui, né, em Hebreus 12:15 diz o seguinte, ó, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, o que é raiz de amargura? Tristeza, ansiedade, melancolia, raiva de uma pessoa que você não fica ali consumindo, que nenhuma raiz de amargura brotando, ou seja, nascendo no seu coração, na sua mente, cause perturbação.
porque vai lhe causar perturbação mental. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Ou seja, você está do lado, é sabido que você está do lado de uma pessoa que vive triste, vive para baixo, uruca, vive reclamando da vida, vive nada tá maldizendo, bom, nada tá bom. Contamina até as pessoas que estão próximas. Aliás, eu quero aproveitar o professor aqui e fazer um comentário seguinte. Também é uma tese minha. Você sabe que sou agnóstico. Sim. Ponto. E respeito a tudo e a todos. Não sabia não. Sou agnóstico. Porém... Explica aí o telespectador. Agnóstico é aquela pessoa que não acredita, mas não acredita ou fica em cima do muro em relação a Deus, a existência de Deus. Não é de Jesus Cristo. Eu seria muito idiota se eu falasse que não acreditasse em Jesus Cristo. Porém, que ele é filho de Deus é uma outra história, que a gente precisa pesquisar. Eu acredito num Cristo histórico, Eu quero só, Jesus histórico. Exatamente. Agora, aliás, eu quero só complementar o seguinte. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, fé. Porque, veja bem, eu como agnóstico não tenho aonde depositar minha fé. Porque você aí de casa talvez seja católico, deposita num santo. Talvez você seja o bandista, deposita lá numa entidade. O espírita numa outra entidade. Eu não tenho onde depositar minha fé. E eu eu tenho certeza que a fé é um instinto natural. Como fato, como uma visão... para mim, fé é um instinto natural. Você precisa ter aonde depositá-lo na hora que precisar usar. Eu tenho a cabeça muito boa, entendeu? Em relação a tudo isso. Mas eu não sei se na hora que eu tiver na condição, se eu passar por uma condição que o Rebouça passou, como é que eu vou fazer para depositar minha fé? É complicado. Isso também é uma questão psíquica, né? Que precisa ser estudado. Mas eu tenho certeza absoluta, no caso do Rebouças, que a fé remove montanhas, que foi o que aconteceu com ele. Entendeu, professor? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Fé. Fé, para o agnóstico, deposita onde? Para o evangélico é fácil, para o católico é fácil. E a fé, como é que fica essa história? Tá. Aproveitando aqui o depoimento do Dr. Rebouças, né? Não é a fé dele que o leva a essa condição melhor de lidar com uma doença, mas o processo pelo qual ele desenvolve essa fé. Que aí ele se desenvolve mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Perfeitamente. E aí ele aprende a gnoses dele, já que você citou o termo gnóstico, né? A palavra gnose vem do grego, significa conhecimento. Mas não é um conhecimento científico, um conhecimento técnico, né? Muito particular. Como, por exemplo, aqui, doutores, operadores do direito, né, manifestam conhecimento sobre uma disciplina. Essa gnose ela está relacionada especificamente a um conhecimento sobre si mesmo, que não pode ser aprendido apenas com leitura, né, mas por experienciação, por uma prática de vida. É essa prática de vida, né, movida pela fé, aonde ele aprende com ele mesmo, né, que o habilita a ter essa condição de lidar melhor com o estresse, com medo, com, por exemplo, medos de morte, medo de doença. A maioria dos casos de Covid, a pessoa agravou muito, e levando ao óbito, pelo medo da morte, não a doença. Pela ansiedade em si. Pela ansiedade. Então, essa vida de fé que ele leva não é uma fé de quem está sentado em casa, ajoelhando, rezando, né? É uma fé que ele pratica no dia a dia, né? No amor ao próximo, no entendimento dos conflitos humanos, ao lidar Olha que interessante. com as pessoas. Então, isso é o que fortifica, inclusive, o sistema imunológico. É o que eu dele. falo. Então, vamos lá. A minha tese, continuando, como agnóstico, Pois não. é a conduta. A minha conduta, eu sei que ela é uma conduta libada. Então, eu não preciso ficar justificando, eu não preciso... Eu sempre digo, doutor, o seguinte, porque eu tenho uma frase minha que eu escrevi num livro meu que diz o seguinte: problemas não é uma doença contagiosa que se contamina de pessoas para pessoas. Você os cria e tem que resolvê-los. Essa é a minha tese. Então eu falo, pô, mas como é simples resolver problema? Se você não dá voz para o problema. Se você não leva o problema adiante. Nós estávamos discutindo aqui nos bastidores separação de casal.
antes de começar o programa. Então nós estávamos discutindo, a última separação minha, a mulher veio, não, como é que nós vamos fazer o quê? Nós temos isso, aquilo. Pode ficar com tudo. Quem ganhou um dia, ganha de novo. Agora, se eu ficar em cima daquela discussão, criando um embaraço, uma animosidade, um problema diário, constante, me incomodando no telefone, eu não vou ter tempo para ganhar novamente. Então fique com tudo e eu começo novamente. E nada, eu sempre digo para as pessoas, nós não vamos levar nada daqui. Então você tem que ter na vida praticidade para resolver as coisas. Praticidade. Ou seja, pensar. Escuta, nesse momento, tem dia que você... Não tem dia que nós levantamos e falamos, puta, hoje o dia tá... Pai, eu devia ter ficado dormindo, ó. É o famoso de mal pior. Sabe o que eu faço nesse dia? Você tem, eu tenho, todos nós aqui temos. Os bastidores. Sabe o que eu faço, Marcos? Coloco minha sunga e vou ali para a praia tomar uma cerveja gelada. Hoje eu não tô... Hoje não tá bom para mim. Eu tenho que ir lá e dar uma relaxada. Eu tenho uma pergunta para o Mardoni. Por exemplo, eu vejo o seguinte, meu pai é um homem de 84 anos, transplantado renal, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, ainda trabalha até hoje, mas é aquela pessoa extremamente proativa. Fantástico. Proativa. Ele estava domingo, eu fui lá. Tem que trazê-lo aqui um dia para a gente... Vou trazer. Eu fui lá, ele estava mostrando os exames dele. É tudo perfeito. É aqui, ó. Agora, sabe o que é que ele faz? Ele acorda de manhã cantando. Pronto. 5 horas da manhã. É a frase que eu digo. É uma digo. pessoa que nunca as coisas tão ruins. Aí eu te É a frase pergunto. que eu digo. Aí eu te pergunto, isso influi ou não influi? Lógico, com certeza, né? Por acaso é meu pai também, né? Seu Mardônio, ele fez transplante de rim, né? E tinha que ficar no hospital pelo menos 3 meses pós-operatório. E com 1 mês e 2 semanas ele se deu alta e foi para casa. Se deu alta e foi para casa. Olha aí como é que eu imagino que seja. Quando o médico disse que ele precisava de um transplante, ele disse, olha, o principal problema de não conseguir um transplante é estar com todos os exames em dia, né? Porque não dá tempo de fazer exames quando surge um órgão, né? Ele de 15 em 15 dias refazia uma bateria de exames que a maioria das pessoas não conseguem executar, já no desânimo, já acreditando na morte. Que muitas vezes a pessoa acha que está procurando problema, né? Então ele era o 4º da fila do transplante e os 3 primeiros não tinham os exames. Né? Aí foi chamado no hospital, ele foi... Eu acho fantástico. Ele foi ao hospital, a enfermeira olhou os exames dele e disse, o senhor vai se operar às 6 da manhã. Aí se eu preciso ficar aqui, eu posso ir para casa. Praticidade total para resolver o problema, não é isso? Foi para casa, 4h30 da manhã, pegou um táxi e foi para o hospital, não disse para ninguém, se operou. Meu pai assim também, com Para fazer um transplante de rim. 89, E desse você jeito. nunca o viu chorando, reclamando, apesar da dificuldade. Mas é o que eu falo, nós vamos voltar já a falar disso aí, agora nós vamos falar. Então isso é uma inteligência emocional. Claro. Né, que no fim das contas acaba... Mas nós vamos, esse assunto é muito interessante, nós vamos voltar já. Primeiro agora eu preciso chamar creme vegetal Tainá. Melhor não há, dá uma olhadinha aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Então, Madonna, eu acho isso de uma sabedoria. Vamos lá, vamos falar um pouco disso. Rebouça, falar um pouco disso. Todos nós sabemos aqui que nós não somos imortais. Eu parto da seguinte premissa: nós não somos imortais, não somos. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos Morrer. partir para outro. Não sei para onde, também não me preocupa aonde, se eu vou subir, se eu vai descer, se eu não sei. Eu tenho dúvidas sobre isso também. Como um bom agnóstico, eu também tenho algumas dúvidas sobre isso, tá?
Como bom gnóstico ou agnóstico? Agnóstico. Como bom agnóstico, eu tenho dúvidas sobre isso. Então, eu enfrento como teu pai, doutor. Aliás, um grande abraço, viu? Quero te conhecer um dia, doutor Martoni, por favor. Já está convidado para nós nos receber aqui no estúdio aqui. Se eu for no médico, qual a atitude do Marcieri hoje? Vou no médico. O médico olha para mim e... Carlos Marcieri, eu vou te falar, você está com câncer no sei aonde, vai. Beleza? Tá. E eu não tenho notícia boa para te dar não, viu? O tratamento aí é 10% de chance e eu sobrevivo aí 6 meses. Eu vou viver do mesmo jeito. Por incrível que pareça, eu vou conduzir minha vida da forma que teu pai conduz. Porque é uma certeza que eu tenho e é a única que eu tenho. Eu não tenho outra certeza na minha vida. Né? E seria muita pretensão ser imortal, querer ser imortal, ou porque tem dinheiro. Eu conheci pessoas assim. O seu Jaime Aquino, Jaime Aquino, da Castanha de Caju, um dia chegou para mim, meu amigo, vinha aqui em casa, uma pessoa fantástica, religioso e tal. Ele vinha aqui em casa e dizia ele veio aqui em casa e me disse assim, Carlos, eu tenho que tirar uma dúvida contigo. Diga, eu conheci um médico na Bolívia e ele falou sobre vida e tal, sobre dar sobrevida para mim, que eu já estou com quase 80, eu vou viver mais 30 anos e tal. E eu deixei ele falar, deixei ele à vontade. E quanto é o tratamento? $300 mil. Eu falei, seu Jaime, eu vou entrar um diagnóstico. O senhor vai dar os $300 mil para ele vai fazer bom fruto dos $300 mil. E nós não temos a garantia que amanhã nós estamos aqui, seu Jaime. Isso é besteira da sua cabeça. O cara está te enrolando e tal. E eu encaro as coisas com muita naturalidade. Talvez eu, teu pai, não sei vocês, não sei você. Eu encaro as coisas com muita... Meu pai tem 88 anos e também é da mesma forma que seu pai. Encara as coisas com maior naturalidade. Ele não acorda pensando que ele tem 80 anos, 88 anos. Ele acorda e me disse isso um dia. Eu acordo pensando que eu estou vivendo. Até quando eu não sei. Uma coisa fantástica é Mardônio, não é isso? Condé. O que o doutor Mardônio aqui falou, eu achei fantástico, estava pensando nisso aqui até agora, né? Ele disse o seguinte, que não é a fé, a palavra fé, é uma conduta de vida de fé. Sim. E realmente tem diferença. A enfermeira, quando eu voltei da primeira intubação, uma das enfermeiras chegou para mim e disse assim, pastor, eu estava aqui no quarto quando o médico disse que ia entubar. Eu trabalho há 20 anos nesse hospital. Inclusive aqui, não posso deixar de, mais uma vez, deixar meu agradecimento e um abraço para a Otoclínica. Fantástico, que hospital fantástico. Realmente foram muito usados por Deus ali. Então, ela disse assim, enfermeira, eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi na minha vida uma pessoa reagir à notícia que ia ser entubado da forma que o senhor reagiu. Eu nunca vi. Na hora que o médico disse, eu vi a sua reação da sua esposa, eu disse, são 2 crentes em Cristo. Porque disse que uma parte eu me lembro, né? Que eu disse, doutor, tudo bem, o senhor é o médico, é o senhor que o senhor disser, eu contratei o senhor para isso. O senhor é especialista, eu tenho boas referências, o que o senhor disser que precisa fazer, faça. Agora, eu creio em um Deus que está no controle de todas as coisas e que todos os meus dias estão escritos no livro da vida. A parte que eu me lembro, a parte que eu não me lembro, tal, não sei se já por causa de algum medicamento ou alguma coisa, porque eu me ajoelhei, orei pelo médico, orei pelos enfermeiros e enfermeiras que iriam participar do procedimento da minha intubação e entreguei a minha alma a Deus. Então, é como o apóstolo Paulo diz, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Como é que eu iria resistir no dia mau? Porque todo dia é mau, mas tem aquele dia que é pior. Foi esse aí. Como é que eu iria resistir a uma notícia de intubação, com falta de ar, saturação em 50 e pouco? Como é que eu iria resistir a uma situação dessa de forma tranquila, de forma calma, passiva, se eu não viesse com a prática diária? Não é você se ajoelhar, não é você ir para a igreja de domingo, não é você, porque eu li a Bíblia, eu já li 50 Bíblias, isso não quer dizer nada. É a vida, é a prática diária, exercendo a sua fé. E aí, doutor, o que o senhor me diz disso? Concordo plenamente e
as pesquisas que tenho feito, todas na área não apenas científicas, mas espirituais também, está completamente coadunante com o que tem se observado, né? Inclusive, muitas pessoas, elas precisam de uma doença, né? E se você tirar aquela doença dela, ela cria outra. Né? Uma doença psíquica. Não necessariamente da mente, né? Mas pode ser emocional, como por exemplo... Uma dor no pé. O processo depressivo, por exemplo, o que está doente é o ego, o que está doente é o querer da pessoa. É ela colocar o ego no centro da vida dela, né? E ela ser a pessoa mais importante do mundo, todo mundo tem que cuidar dela, todo mundo tem que olhar para ela. Só as necessidades delas importam, né? Só as dores dela que são importantes, as dores dos outros. Então esse processo se agrava sim psicologicamente, mas o que está doente é o ego, né? Se você tentar tratar isso apenas com remédios, né, você vai gerar uma dependência química que só vai piorar e não vai resolver o problema, né? Haja visto, pessoas passam anos e anos na psiquiatria. Eu tenho uma curiosidade. Só um esclarecimento do que ele falou. Seria então, doutor, o caso de uma pessoa que precisa de uma doença, como o doutor disse, para chamar a atenção de outra pessoa, para que outras pessoas se compadeçam e queiram cuidar dela, é isso? Sim, sim. Inclusive ela inventa doenças, né? Eu vou aproveitar aqui, ei, Marcelo, eu vou aproveitar o Mardônio Júnior e vou fazer aqui um questionamento a ele. Por exemplo, eu tenho uma doença, uma dor no meu pé. Uma doença, ele já caracterizou como doença. Eu tenho uma dor no meu pé. Ainda bem que é no pé, né? Desde 2010. Desde 2010. Aí um dia desse... 11 anos. Aí um dia desse aí, eu digo, rapaz, eu vou atrás de ver o que é isso. Aí eu comecei a ligar, porque como eu já fui de laboratório, fui gerente de laboratório farmacêutico e tal, essa AstraZeneca aí que inventou a vacina, eu fui gerente deles no passado, antes de advogado. E eu saí perguntando quem era o maior especialista aqui, aí me disseram dois camaradas. Em pé. Em tudo. Aí me ensinaram. Né? Rapaz, aí eu fui lá, o camarada passou. Primeiro que ele me atendeu 10 horas da noite. Eu achei diferente, 10 horas da noite. O cara é muito conhecido. Aí ele me mediu. Rapaz, ele pegou até uma régua mesmo, e um compasso. Não acredita? Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não, mas é porque o cara é bom, o cara passou umas 2 horas me consultando. Me medindo. E para cima e para baixo, para baixo. E passou não sei o que, exame de não sei de onde, eu fiz tudo que tinha que fazer. Aí no fim o camarada disse, rapaz, isso tem nada não tem nada não. Seu problema é de cabeça. Não, falou isso. Aí eu te pergunto, até hoje... Não, mas isso aí ele vai responder depois do segundo bloco. Depois da margarina... Nós vamos agora, nós já chamamos a margarina, né? Já, nós vamos responder no segundo bloco. E eu quero saber também, Mardônio, você acredita em Deus? Você vai falar daqui a pouco no segundo bloco. Já a gente volta. Fiquem ligados aí. É o pé do Mardônio e se o doutor acredita em Deus. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui no segundo bloco, primeiro, qual é a solução para o pé do Marcos? E se o doutor acredita em Deus? E o que representa Deus na sua vida? Eu quero saber primeiro o pé, o que o Marcos tem aí?
Pé do Marco eu não tenho solução. Mesmo com todas as medidas como é A medicina antroposófica tem tomado uma força muito grande no Brasil, é medicina científica mesmo, a faculdade, né? Basicamente é uma especialidade, a medicina antroposófica, né? Que analisa o paciente, né? Aquele que carrega a patologia, não só do ponto de vista físico, né? Mas todo um contexto de um homem inserido dentro de uma criação. Um homem que tem alma, um homem que tem espírito, né? Essa alma que anima o corpo físico. Os sentimentos, né? Apesar de você ser agnóstico, né? Sabemos que há um princípio que anima o corpo, porque o corpo é feito da mesma matéria eu dessa respeito mesa. Tudo, né? Então, essa alma, ela como uma mediadora entre dois princípios opostos, espírito e corpo. São duas coisas completamente opostas, né? E a alma tem aí um papel, digamos, de mediadora, de interface entre esses dois princípios completamente opostos. Então, essas doenças psicomáticas, psicossomáticas, basicamente as pessoas levam uma vida mais materialista, mais voltada para o mundo físico. Mais apegado no mundo físico. Né? E esse espírito, ele está aí confinado dentro desse sistema, desse microcosmo que nós somos, né? Num movimento oposto à da matéria, né? E a alma tentando mediar e ainda com um processo mental, uma estrutura mental, tentando também coordenar tudo isso. Intervir de alguma forma. Nós somos uma bela confusão. Aí cria um né? conflito interno. Né? E quando você não busca um esclarecimento sobre si mesmo, né? Muitos fatores externos vão contribuir para essas doenças, sim, mas, na verdade, toda a causa dessas doenças psicossomáticas é esse desequilíbrio entre esses corpos, alma, espírito, corpo físico e corpo mental. É por isso, e não à toa, que a palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro não, o dinheiro é bênção. O negócio é quando a pessoa ama o dinheiro. É amar esse material, escrava daquilo, ao ponto, e aí nós como advogados vimos nas varas de sucessões de filho com raiva do pai, pai com raiva, crimes e tudo, né? Porque foi o que eu acabei de falar agora. E você não vai levar nada disso aqui. Isso aqui, você está aqui usufruindo dessa matéria que te é concedida pela sua capacidade intelectual de ter ganhado dinheiro. Essa é a verdade, não é isso? Não vim, agora, não irei. Agora, para mim, eu digo para as pessoas assim, cara, não confunda, não pode confundir riqueza com você. Eu nunca confundo, nunca tive essa confusão mental, porque eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro. A consequência é o dinheiro no meu trabalho. Eu sempre trabalhei muito, mas com vontade de fazer aquilo que eu propus a fazer. Com vontade máxima, em temperatura máxima. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí, obviamente, o dinheiro vem. Aí, obviamente, o dinheiro vai me dar o quê? Matéria. Sim. Né? Para mim usufruir. Agora, matéria para mim usufruir, sim. Tem cara que ganha dinheiro, põe debaixo do colchão. É um apego, né? Um apego. Eu nunca... E eu sempre digo para as pessoas, eu tenho uma situação hoje de moradia muito boa e tal, mas moraria muito bem numa casa na beira de praia, uma prainha muito bem, de forma assim, mesma cabeça. Então, isso não me afeta, cara. Eu nunca tive essa confusão mental, porque a questão do dinheiro em si, da matéria em si, eu sei como fazer para ganhar, então isso é uma coisa que não me preocupa. Entendeu o que eu estou te falando? Eu sei, toque de Midas, que as pessoas falam, eu tenho. Aquilo que eu me proponho a fazer. Mas por que você se julga teu toque de Midas? Porque o que eu proponho a fazer, eu faço bem feito, em temperatura máxima. Entendeu? Eu forjo de verdade a coisa. Em fogo alto. Entendeu? E faço com vontade. Então, aí o dinheiro vem. Agora, em questão do pé do Marcos, eu acho que ele criou uma cisma, né? Não é mais uma... Talvez eu esteja inventando. Pode ser de uma natureza
psicológica apenas, mas pode ser problemas, inclusive traumas de infância, emocionais. Também né? que é no pé, né, Precisa, é isso que eu estava falando da medicina antroposófica, né? O médico antroposófico, né? Ele analisa o paciente como um todo, as relações. A medicina oriental, né? Totalmente diferente da medicina ocidental. Ela analisa isso tudo. As relações Eu sentimentais, acredito muito nessa familiares. questão de né? energia. Às vezes carrega uma mágoa, um ranço de alguém. Doutor, já ouviu falar de sopra? Sim. Sim. Eu acho sopra, para quem não sabe, o primeiro nome dele é Sopra, não é isso? Sopra, se eu não me engano. Sim. Esse cara, eu sou um seguidor desse cara. Eu acho que a teoria dele, os 7 segredos da vida, né? Ele tem a teoria, os 7 segredos da vida, bate muito com o que eu penso. Bate muito com o que eu Como penso. você estava falando, né? Não é problema você ter dinheiro, você ter sua Mercedes, a sua mansão. O problema é se você não tiver, o mundo se acaba, sim ou não. Aí que está. Né? Para mim não faz diferença. Né? O problema é você tem a sua esposa, o seu marido, e ele deixa, o seu mundo acaba ou não? Tem pessoas que dizem, se você me deixar, eu morro. O que é tua vida né? para você? Então a pessoa tem uma vida dependente de outra, uma dependência química, inclusive, neuroquímica, como uma droga, uma emoção, Uma droga, um quadro emocional. Né? Exatamente. Então é muito complexo, é necessário uma vida de entendimento, principalmente sobre si mesmo, para que, por exemplo, como o irmão aqui Rebouças, né? Enfrentar 5 intubações, né, no hospital e tirar de letra, né? Então isso é uma prática. Isso não, as pessoas procuram, inclusive as religiões, a espiritualidade, yoga, e os médicos, né, como milagreiros, né? A pessoa está na dor, né? Está com algum problema e ela quer uma oração que faça um milagre, ela quer que o pastor faça um milagre, ela quer que o médico tire a doença dela como se fosse um curandeiro, né? E não é assim. A meditação funciona para quem medita constantemente. A fé funciona para quem pratica a fé constantemente, né? E aí você vai ganhando essa condição melhor de lidar com todos esses problemas que nós passamos aqui. Afinal de contas, né, citando o livro de Gênesis aqui, né, nós comemos uma árvore muito estranha. Nós comemos um fruto de uma árvore muito estranha, uma árvore do bem e do mal. Né? Então esse mundo é um mundo de bem, né, é um mundo onde tem coisas maravilhosas, né, mas é um mundo que também tem muita maldade. 2 pesos, 2 medidas. Então esse conflito, essa dualidade, né, entre matéria e espiritualidade precisa ser levada mais em conta na vida das pessoas. Pelo seu argumento, você também é evangélico? Não Segue, sou evangélico, mas tenho uma crença em Deus, né, num princípio criador de tudo isso, né, como matemático e engenheiro, né, tendo isso até do ponto de vista científico, porém não me atrevo a falar o que é Deus. Enquanto nós estamos confinados num corpo físico, né, o que nós temos são percepções pessoais, parciais, dependentes até da nossa condição social, de todas as emanações de Deus. Olha que sabedoria rara, eu diria. Quero só fazer uma pausa. Para mim, por exemplo, a Gênesis não é um princípio de tudo, mas é um princípio a partir do qual nós podemos aspirar, compreender a primeira emanação de Deus em direção à criação. Né? Tá certo? Eu acho que a sua colocação, faz tempo que eu não ouço assim, uma interpretação dessa questão que nós estamos discutindo aqui, né? de vida, de morte, de pós-vida, de doença, enfim, perfeita, porque cada um tem sua crença, cada um tem sua individualidade, cada um teve uma criação, cada um teve uma evolução diferente, cada um teve uma família diferenciada, é muito complexo o ser humano. E como ele disse, por que eu me atreveria a achar que o meu Deus é o Deus? Em tese, em suma foi isso que você quis dizer. Sim, né? sim. Em suma foi isso que você quis Creio dizer. E eu acho isso criador. fantástico. Por esse motivo, talvez, que eu acho que existe, eu sempre falo, religião é uma coisa, religiosidade é outra.
E eu tenho São uma duas pergunta. coisas distintas. Então, quando vem aqueles pastores, aquelas coisas, aqueles caras, aqueles macumbeiros, aqueles propõem aquilo, porque eu vou falar com a entidade e Curandeiro. tal. Pô, para, meu. Marcelo, mas eu tenho uma questão Sacanagem. Quer dizer, eu respeito, mas dentro da minha... É o processo dele. Exato, né? mas É o dentro processo da dele. minha ignorância, abre aspas, fecha aspas, eu ironizo. Eu querer impor Eu o meu ironizo. processo eu aos ironizo, outros, eu né? ironizo, porque Funciona para você mim, tá de mas não funciona sacanagem. para ele, né? Você tá de sacanagem. Fala, Marcos. Mas eu tenho uma questão para colocar. Que me veio agora Mas aqui. posso falar da manteiga antes? Pode falar. Pode? Pode. Fale Aí lá. você coloca Manteiga mesmo. no manteiga, Creme creme vegetal, vegetal, sabor palma, manteiga, sabor manteiga. de palma. Tainá, dá uma olhadinha aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Agora, Márcio, quem corocou, corocou. Quem não corocou, não corocou. Fala, pode colocar agora. Então, é uma questão que eu tenho uma curiosidade. Hoje, com esse mundo virtual, porque hoje está um negócio sério, né? Muito sério. Nós tivemos um apagão aí de internet. Eu não sei se eu sou marido da minha mulher ou se é o Instagram, o Facebook. Pois é. Ou Então, o assim, Zap. Nós estamos mais doentes com a certeza. internet. Isso seria uma afirmativa muito forte para dizer assim, sem dados, né? Mas com certeza alguns tipos de doenças têm se manifestado mais constantemente a partir do fenômeno da internet, né? Haja visto, tem um documentário Netflix, né? Sobre a rede, sobre essas redes sociais, inclusive ex-funcionários de Facebook, YouTube, que saíram dessas empresas porque não concordavam com a política que essas empresas estavam empregando, e estão ainda, né? Inclusive tendo mais audiência com falsas notícias, né? Do que com notícias verdadeiras. A funcionária do Facebook essa semana, que saiu do Facebook, né, disse de forma clara, né, que o Facebook incentiva, né, intolerância e intriga. Sim. E divulga muita notícia falsa. Eu me preocupo com essa questão de internet, porque os mais jovens hoje, né, eu não sei o que tem na cabeça, porque eles estão preocupados em fazer vídeo dançando, ou Seguidores. cantando, ou com quantos seguidores tem, quanto não tem. Eu falo, cara, que coisa de mal. E se fosse uma coisa assim, momentânea, Marcos, se fosse por um momento, vamos dizer assim, uma coisa assim, muito esporádica na vida da pessoa, eu até acho, não, mas é 24 horas. Mas sério, eu conheço O gente cara que acorda, passa... O cara acorda de manhã, ao invés de olhar pro relógio, ele vai olhar Não, dorme com... Mas Marciele, ó, tudo no mundo você usa para o bem ou para o mal, como o doutor Mardônio bem disse aqui. Nós comemos lá de Gênesis, né, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos pleno conhecimento do bem e do mal. Mas essa Aí coisa... você envereda por onde quer. Mas Por vamos, exemplo, mas vamos para a minha questão, vamos para a minha questão. Não, Nós estamos mais doentes. Só para finalizar, aí entra na tua aí, só esse raciocínio aqui, que o doutor vai já falar da questão do algoritmo, da inteligência artificial. Por exemplo, depois que eu saí da internação, eu descobri o tal do TikTok. Tá com 2 meses que eu fiz uma conta no TikTok. Já tem o quê? 37 mil seguidores. Aí. Mas ele tá preocupado em aumentar. Não, não estou preocupado não. Tem vídeo meu que tem 800 mil visualizações. Sério? E não é dancinha, e não é ninguém rebolando. É o quê? São os vídeos nossos aqui no programa, são os vídeos quando eu participo no programa. Mas isso é positivo. Exatamente, é o que eu estou querendo dizer. Mas são não é isso que a vídeos, juventude são faz. vídeos de Não, opinião não. minha. Mas é o que eu estou dizendo. Para mim, o que aparece no meu TikTok quando eu vou passando os vídeos? De cada 20, digamos, aparece sim uma mulher rebolando. Mas por quê? Porque a inteligência artificial identificou que não é aquele o Teu meu público. interesse.
Não, o meu interesse de Teu vídeo interesse, que eu é. assisti. Exatamente. Aparece a deputada Janina Pascoal discussão lá em São Paulo, aparece outras questões políticas. Mas ele pode explicar isso, A porque inclusive ele inteligência é engenheiro. É a praia dele. Engenheiro. Fala, doutor. É minha área. Como é que uma empresa, por exemplo, como WhatsApp, YouTube, Instagram, são bilionárias se o uso é gratuito? Se ninguém paga para usar. Alguém está pagando essa conta e são os patrocinadores. Então, os algoritmos de inteligência artificial, por trás dessas redes sociais, eles selecionam os vídeos, as publicações, pela quantidade de like. E eles notaram, os algoritmos, que notícias falsas e ruins trafegam 6 vezes mais rápido do que as notícias boas. Tudo que é ruim. Então ele distribui notícia falsa para ganhar dinheiro. Ele não tem ética. É um algoritmo de inteligência artificial, que sim, pode ser parametrizado. Mas induz aquele cara, a pessoa, aquela... Aliás... Induz, lógico. Aliás, né? doutor... Nos Estados Unidos teve Nós um temos aumento uma de parte- 50% de suicídio Pronto, de jovens exato. até 15 anos. Aliás, nós temos uma parte do cérebro... Que coincide com o boom das redes sociais. Me lembra aí vocês aqui do programa, o professor pode me ajudar, nós temos uma parte cerebral que só desenvolve depois dos 25 anos. É o córtex pré-frontal. Pronto, tá aí. Porque é o seguinte, você não vai ver um cara da minha idade, da idade do Rebouças, da sua idade, dando cavalo de pau na rua, mas você vai ver um moleque de 20 É anos. a parte do cérebro responsável, Né? Marcelo, Aí- pelas emoções. Exatamente. Pelos ímpetos, pela impetuosidade. E isso deve interferir muito. O problema da rede social não é a internet que é um problema, como Não, bem, não acredito bem que seja. identificou aqui o Rebouças, né? Você pode usar a energia atômica para curar um câncer e pode usar a energia atômica para fazer uma Uma bomba. bomba atômica. Né? O veneno da cobra fazer O um problema remédio. das redes sociais é o acesso de jovens, crianças, pré-adolescentes, sem uma estruturação emocional, muitas vezes sem uma estrutura de ir lá, se expondo, né, inclusive a bullying, né, fazendo comparações de roupa. Né. Eu conversei com adolescentes que publicam fotos em festas que elas não foram. Sim. Viagens que elas fizeram, por exemplo, a Paris, sem ter ido. Sem ter ido. E as outras ficam curtindo. Eu também conheço. Né? Então, são pré-adolescentes, crianças sem uma estrutura emocional, né? Lidando com milhares e milhares de pessoas, dando palpite e se comparando na vida delas. É óbvio que essa conta está sendo cobrada já. Eu vejo muito, sabe o que, Júnior? Meninas com iPhone de 12 mil reais, 10 mil reais, fazendo uma selfie, né? E atrás, na casa onde ela mora, não tem reboco na parede. Você já prestou atenção? Tem muito vídeo sim. Tem muito vídeo sim. Então isso é uma coisa que me preocupa. Essa exposição vai ser cobrada a conta. Essa formação intelectual. Tá me entendendo? Porque faz parte. Vai fazer parte da Na informação. verdade, vai fazer parte da formação. Na verdade, a intelectual. falta de informação Futura. intelectual. E aí a mulher se Exatamente, se a transformou falta. num pedaço de carne. Não, na mas internet, aí, pastor Rebouças, de onde veio os 10 mil reais do iPhone? Não, aí é outra história. Não, mas- mas assim... Mas não é? Mas deixa eu lhe mas dar é um o que exemplo você aqui, acha. já deve ter acontecido com você. De onde Algum veio? empregado do seu escritório, uma secretária, uma faxineira que ganha um salário mínimo por mês, de chegar para você e dizer assim, doutor, tira o celular para mim no seu cartão de crédito para descontar por mim por mês. Então E comprou aí o ela iPhone ganha, 24. Aí ela ganha aí R$ 1.200 por mês, recebe mil e pouco, porque tem um desconto, e compra um iPhone de 5 mil reais, de 6 mil reais, parcelado em 24 vezes. Mas a minha explicação já é outra, viu? Eu acho que esse iPhone aí já veio de outra coisa. É uma das coisas. Não, mas mudadas, aí né? É outra história. uma outra história. E a outra explicação seria o quê? Não, uma outra Prostituição. história. A prostituição, com certeza. Não, que hoje, aliás... Sabe o que tem hoje? Mulheres que criaram canais no Telegram, certo? Eu estava vendo essa semana sobre isso. Mulheres que criaram canais no Telegram, onde elas fazem vídeos pornográficos Close friend. preliminares. Close friend. Close friend, É. E aí ela vende o vídeo completo por meio de Pix. Ó, você manda o Pix de É. 200 reais, de 100 reais, e eu lhe mando o vídeo completo. Aí manda Por isso que eu fiz a Eu pergunta. acho que a internet, veja bem, Marcelo, Ganha ela os veio... likes porque eu as acho que redes pagam. Né? Professor, a internet veio para... Tem dois lados.
Duas vertentes. E é chifre? Tá aí, ó, pode ser para chifre também. A internet tem duas vertentes. Uma veio trazer sabedoria, veio trazer a globalização no mundo, veio trazer o estudo, veio trazer a tal. E a outra veio para banalizar. Ela veio para o mal. Para o mal. E vai ser sempre certo? maior a parte do mal, porque o próprio Cristo disse, o mundo jaz no maligno. Né? O mundo prefere o mal, Entendeu? não é a maioria que prefere o bem. Eu acho. Isso é uma característica humana, bem e característica- mal, né? Bem mal. Bem mal. Andam juntos, né? Tudo pode Andam ser usado, juntos, né? né? Eu acho. Mas eu não lembro de ter respondido a sua pergunta. Certo. Sim, eu sou crente no princípio criador, que a maioria chama de Deus, também chamo de Deus, né? Mas não um Deus antropomórfico, né? Que tenha formas. Não discuto essa essência. Né? A gente percebe essas emanações É o de que eu Deus faço. de forma muito particular, conforme inclusive o nível espiritual, intelectual, social de cada um. E não é por que criticar religião nenhuma, cada um está no seu processo, Cada um no que seu é muito quadrado. particular. Sim, e o processo serve para ele, que bom, né? Que ótimo. Né? Espero que ele tenha sabedoria e fazer bem com esse processo, Sim. né? Não. Porque, inclusive, o preconceito é uma das raízes dessas doenças, né? Porque causa ranço, causa todo tipo de coágulo, né? Sentimental, né? E isso sempre vai ser cobrado à conta, Vai. primeiramente, e olhe lá, né? Já está no lucro se for uma doença simples, né? Tem uma corrida hoje, doutor Mardônio, aos consultórios de psicologia. Né? Tem uma corrida hoje. Está em alta, né? Está em alta. E pessoas como aqui eu também vou trazer aqui mais uma passagem de Salmos 32, que Davi falou, que é um personagem histórico, existiu, todo mundo sabe disso, o rei Davi. Ele disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Ou seja, ele tinha pecados, ou que seja, acusações contra ele mesmo na mente dele, ele não verbalizava aquilo, e aquilo consumia ao ponto de lhe adoecer os ossos, que é o que? O câncer. Então é uma doença psicossomática. Doença psicossomática. Exatamente. E essa questão do julgamento, ela é muito forte nesse problema da doença psicossomática. Eu julgar você não serve de nada, você está nem aí para mim e pronto. O problema é quando eu me julgo, coloco a pena e executo a pena. Não tem juiz que cancele. Tá entendendo? Aí quer resolver. Entendi não. Quer resolver no psicólogo. Você, esse esmocador do teu pé, não vai ter médico Que resolve. que vai resolver. Na verdade, não é isso. Não. Você se culpar, por exemplo, pelo divórcio, você se culpar, por exemplo, por uma relação Mas ele com o entendeu, seu pai você e com a entendeu sua o que eu mãe, disse? e aí o seu pai e a sua mãe morrer, você fica se culpando com aquilo, o resto da vida. Por Você exemplo, se isso. culpar, né? Exatamente. E aí você não tem como. É tanto que uma Você pessoa. tem que resolver. A pesquisa que o doutor falou no começo, aqui me perdoe bem rapidinho. Claro. A pesquisa que o doutor falou no começo, dos grupos que eles pegaram, os que oram e os que não oram. E 40% a mais dos que oram teriam a cura do câncer. O que acontece? Os que oram são aqueles que têm Se uma perdoam. fé. São Não, mais predispostos a perdoar. Ele orar me diz o quê? Que ele tem uma fé, que ele frequenta uma igreja, que ele tem um pastor, com quem ele tem com quem conversar. Que na igreja católica é a antiga confissão, só que na confissão o cara recebe uma penitência, ó, recebe uma pena. Na questão de uma igreja, de um pastor, não. Ele vai receber um aconselhamento Mas aí nós já que vai estamos aliviar a entrando, culpa. nós já estamos Que aí a entrando na pessoa seara. que não... Sério? Não, Deixa o homem falar, Marcelo. Marcelo. Não, mas já estamos entrando na questão de religião. Eu estou lhe dizendo o porquê da corrida ao psicólogo. Não. Porque a pessoa que não tem essa opção de conversar com o seu pastor e ele receber um aconselhamento, ele vai ter que procurar um canto. Ele vai no psicólogo. Bom, e aí, doutor? Então, a questão da culpa é assim, né? Vamos supor que você tenha um desentendimento com o seu pai, né? Pai e mãe têm uma capacidade muito grande de causar Influenciar. trauma, né? E aí o pai morre e você não fez aquelas pazes e passa a vida se culpando por aquilo. Essa culpa vai te corroer e vai trazer a doença. Então, o pé lá, ele não é o julgamento, ele não é a pena executada, é o resultado disso. Né? Então, se a pessoa não curar esse problema que é de fórum íntimo, emocional, o problema, se curar com remédio, vai mudar de canto. Entendeu? Por Tomou isso- remédio pro pé.
vai para a mão, toma para a mão. Não que seja necessariamente um problema psicossomático. Nós estamos falando das doenças psicossomáticas. Né? Sim. Entendeu? Pode então, não ser. é muito importante. Vou te dar um exemplo real meu. Né? Conheci o Dr. Paulo Tavares, que é o pai de todos os médicos de antroposofia no país, fundador da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, formado em medicina pela Universidade da Paraíba há mais de 33 anos, né? Um espiritualista. Né? Tive a felicidade de conhecer o Dr. Paulo, que é um anjo, né? E, sem querer esticar a situação, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu disse: doutor, o que é que eu faço? Eu tenho um problema de alergia, rinite alérgica há muito tempo e tal. Aí ele disse: tu gosta de tudo arrumadinho, né? Tudo no cantinho, tudo limpinho. Tu não consegue trabalhar enquanto tu não arruma a tua mesa. Teus livros na estante são tudo alinhadinhos, arrumados assim. Do tamanho menor para o maior. É. E ele saiu dizendo exatamente o que eu sou. Ele disse: acaba com isso que a tua alergia vai embora. Tem 3 anos que eu não vou mais no alergologista. Incrível. E é o 2º ano que em agosto, que é o mês dos alérgicos, né? Agosto, setembro, que eu não tenho nenhuma manifestação É incrível, né? Cabeça remove montanhas, Cabeça. aquela velha história. Bom, infelizmente acabou o nosso tempo. Sério? Suas considerações, Marcos? Olha, eu queria muito agradecer a presença do Mardoni aqui no programa. Vocês notem que a forma como ele fala deu uma paz no programa, né? O Marcelo Excelente. fica aí Quando eu fico falando eufórico, demais. quando eu fico eufórico, assim, é porque o programa está excelente, eu sou muito curioso Eu sei. nas minhas questões, né? Eu quero resolvê-las, então eu tomo o tempo de vocês. Mas eu queria muito agradecer a você, telespectador, muito obrigado. Obrigado ao Mardoni pela presença. E fique com o nosso acerto de contas. Exatamente. Rebouça suas Eu considerações. quero parabenizar o Dr. Marcos pelo irmão que tem, Mardoni, fantástico, uma pessoa fantástica. Né? Agradecer a sua presença, doutor Mardoni. Quero lhe dizer, para finalizar aqui, que, 2 coisas, que você pode estar sendo afligido agora por uma preocupação, como esse exemplo que o doutor Mardoni deu, pode estar sendo afligido agora por uma culpa interna. E eu quero lembrar que Jesus disse o seguinte: traga o seu fardo e pegue o meu, porque o meu fardo é suave. Né? O fardo de Jesus Cristo é suave, você consegue andar com ele. Né? E não andeis ansiosos por coisa alguma, eu venci o mundo. Jesus disse: acaba com essa ansiedade, meu irmão, coloca nos pés da cruz. Então, Carlos Rebouças, em qualquer rede social, que Deus te abençoe. É o menino da internet. Doutor Mardoni. Quero somente agradecer considerações. e parabenizar o programa, o Acerto de Contas, o convite e a confiança, né? A responsabilidade muito grande, De levar essa informação ao nosso público. né? De vir aqui e aceitar esse convite. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado, doutor Rebouças, obrigado para o meu irmão, Foi um dos melhores que programas. foi o né, intermediador aqui. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Então, a vocês aí de casa, uma boa noite e fiquem ligados. Na próxima domingo, nós temos reprise às 21 horas. Fiquem ligados. Até!